2 de novembro de 2025. Nós estamos fazendo nesse mês de novembro a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então nós vamos ler um capítulo por dia e quando chegar no dia 30 de novembro, nós vamos ler os capítulos 30 e 31 na sequência, para completar a leitura de Provérbios nesse mês. Nesse mês de novembro, nós estamos lendo Provérbios na versão NVI. NVI é uma tradução da Bíblia que se chama Nova Versão Internacional. É um texto mais moderno e um texto que traz uma maior compreensão do que o texto da Bíblia nos ensina. Se você já leu aquelas Bíblias antigas da Almeida, Revista e Corrigida, e você não entende a Bíblia, uma recomendação: você pode começar a ler nessa Bíblia, que é a NVI, ou você pode ler a Bíblia NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa Bíblia NTLH é uma Bíblia mais fácil ainda de ler os textos da Bíblia. Aqui no canal, se você for na seção das playlists, no mês de setembro desse ano de 2025, nós fizemos a leitura de Provérbios na NTLH. Então você pode procurar essa playlist, tem todos os 31 capítulos gravados, e você pode acompanhar a leitura por lá. Agora vamos ler para o dia de hoje. Provérbios capítulo 2, ele nos fala como que você se aproxima de Deus e quais os benefícios de você estar perto de Deus. Então aqui nos primeiros versículos ele diz assim para nós, veja ali o versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. 2. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. 3. Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. 5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Temer ao Senhor, nós explicamos ontem, no capítulo 1. Lá no capítulo 1 está escrito, no versículo 7, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam a ciência. E nós explicamos que temer ao Senhor pode significar duas coisas. Tem um grupo de pessoas que falam que temer ao Senhor significa ter medo dele. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele tem o poder sobre a nossa vida, então nós devemos ter medo dele e obedecê-lo. Mas tem outras pessoas que interpretam temor ao Senhor como ter extremo respeito por ele, colocá-lo em primeiro lugar. Porque se Deus criou todas as coisas, ele fez o céu, ele fez a terra e ele nos dá vida, então nós devemos respeitá-lo e honrá-lo e desejar ser amigos dele. Eu acompanho essa segunda interpretação, que temer ao Senhor significa vê-lo como nosso Pai. E assim como respeitamos o nosso pai, a nossa mãe, devemos respeitar muito mais a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Porque se Ele criou o céu e a terra e é Ele que nos dá vida e nos abençoa, Ele merece o primeiro lugar em nossa vida. E esses primeiros 5 versículos dizem: como que você entende como honrar a Deus?
como temê-lo, como honrá-lo, respeitá-lo. E aqui, se você ler novamente os versículos 1 até o 4, existe um passo a passo. Meu filho, o primeiro passo, se você aceitar as minhas palavras, nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Tem pessoas que já falam: eu não quero saber de nada da Bíblia, eu não quero saber nada a respeito de Deus. Então essas pessoas, elas não querem saber. Mas o primeiro passo para você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é saber qual é a vontade dele. Então, se você aceitar as minhas palavras, se você procurar a palavra de Deus e procurar conhecê-lo e guardar no coração os meus mandamentos, esse é o segundo passo. Aceitar as palavras e não só aceitar, porque tem a pessoa que escuta, mas ela não guarda, ela só deixa eu ouvir o que você tem para dizer. Ela escuta e depois ela deita fora a palavra. Mas se você aceitar as palavras, número 2, guardar no coração os meus mandamentos. Aí vamos para o versículo 2, número 3. Se você pegar os ouvidos, der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, esse é o passo número 3. Tem pessoas que usam os ouvidos para ouvir sobre fofocas, mentiras, calúnias, ficam em rodinhas de conversa que a conversa não leva a lugar nenhum. O versículo 2 fala que para você estar perto de Deus, você deve estar atento com seus ouvidos para a sabedoria. E você deve inclinar o coração para o discernimento. Nós podemos inclinar o nosso coração para onde nós queremos. Se eu quero fofoca, mentira, engano, trapaça, adultério, prostituição, corrupção, mentira, ira, falta de perdão, contenda, conflito, guerra contra o próximo, eu posso inclinar o meu coração para essas coisas. Mas ele fala: se você inclinar o coração para o discernimento, inclinar o coração para querer saber mais das coisas de Deus. Aí no versículo 3, se você clamar por entendimento, clamar significa orar com insistência. Você deve pedir a Deus por sabedoria. No livro de 1 Reis, você lê no capítulo 3 que o rei Salomão, que é o autor de Provérbios, que ele foi orar a Deus e ele pediu a Deus: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E Deus atendeu a ele. No livro de Tiago, no capítulo 1, está escrito assim: quem tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense tal pessoa que receberá de Deus alguma coisa, porque a onda do mar ela é inconstante. Em outras palavras, Tiago ensina que você deve pedir com fé de que Deus dará sabedoria a você. E o versículo 3 fala: se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, então você deve insistir e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me dê entendimento, eu quero que o Senhor me dê discernimento, eu quero entender a sua palavra, eu verdadeiramente desejo receber o conhecimento do Senhor. E aí o versículo 4, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Em outras palavras, você deve procurar com muita dedicação e realmente desejar a sabedoria. Aí o versículo 5, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então aqui no versículo 1 ao 5, ele fala: se esforce, dedique os seus ouvidos a ouvir palavra de Deus. Dedique o seu coração a guardar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo a respeito de Deus. Faça orações pedindo todos os dias a Deus que você deseja realmente receber a sabedoria. E procure a sabedoria em tudo que você fizer, a sabedoria de Deus.
Fazendo isso, você vai entender como você honra a Deus, como você teme a Ele, como você o coloca em primeiro lugar e obedece ao que Ele deseja da sua vida. Isso vai trazer benefícios para a sua vida, que nós vamos ler agora a partir do versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, o versículo 6 está dizendo: você deve pedir a quem? Ao Senhor. É dele que vem a sabedoria, é da boca dele que vem o conhecimento e o discernimento. Então, quando você busca a Deus, você está, primeiro benefício, você está buscando na pessoa certa. É ele que tem a sabedoria. É da boca dele que vem o conhecimento e o discernimento. Você não deve buscar em anjo, em santo, em homens, porque todos falham, mas Deus é quem dá a verdadeira sabedoria. Quando você pede para ele, você está pedindo para a pessoa certa. Agora o versículo 7. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Justo, você deve lembrar que justo é aquele que cumpre a palavra dele. É aquele que está disposto a seguir na justiça. A justiça significa a vontade de Deus. Lembre de uma roupa justa. Uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. Então, justo é aquele que medita na palavra de Deus e ele cumpre exatamente o que está escrito na palavra. Então, ele reserva a sensatez para o justo. Ele vai dar bom senso para aquele que cumpre a palavra dele fielmente. Como um escudo protege quem anda com integridade. Integridade significa integral, significa por completo. Ele é como um escudo que protege quem anda com integridade. Para que ele seja o seu escudo e te proteja de tudo, você precisa ser inteiro, integral, completamente andando com ele. Se você deixa algumas partes da sua vida para sua decisão própria e não entrega para ele, aquela parte que você não entrega fica sob a sua responsabilidade. Mas se você se entrega integralmente, é integral, é inteiro nele, ele é o escudo que te protege por completo. Versículo, esse é o segundo benefício. O primeiro benefício é o 6. Quando você busca o temor ao Senhor, você pede para a pessoa certa, que tenha sabedoria. Benefício número 2. Você recebe bom senso. Ele é o escudo que te protege. Benefício número 3, o versículo 8. Pois ele guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, 7 e 8, ele dá bom senso e ele dá proteção. Vamos dizer que o 7 e 8 tem dois benefícios. Ele dá bom senso e ele é o seu escudo que te protege. Versículo 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 9. Você vai entender com facilidade qual é a resposta que você deve dar para cada situação da vida. Você vai ter discernimento. Você vai entender claramente. Isso aqui é o que Deus quer de mim. Isso é o justo, é o direito, é o certo. E aprenderá os caminhos do bem. Tem muitas pessoas que não sabem discernir o que é justo, o que é direito e o que é certo. Elas ficam na dúvida. Às vezes, as pessoas recebem uma proposta para fazerem um pequeno suborno, para receber um troco a mais, e elas pensam: se a pessoa se enganou, Deus quis me abençoar. Tem pessoas que dizem isso. Elas não entendem com clareza que se uma pessoa deu troco a mais, é óbvio que ela se equivocou e você precisa devolver a ela.
a não ser que a pessoa tenha dito, eu estou dando isso a você, ela não quis dar a você, ela se enganou. Mas aqueles que temem ao Senhor, eles têm clareza em todos os detalhes da vida. Uma amizade que vem e que convida para fazer algo errado, é só uma vez que você vem comigo. É assim que o inimigo corrompe o justo. Ele vem, coloca uma pessoa no seu caminho e fala: é só hoje. Vamos aqui assistir esse vídeo. É só um videozinho. Não vai fazer mal nenhum a você. Depois você pede perdão a Deus. E de pouco em pouco, a pessoa vai corrompendo você. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Se você busca temer ao Senhor como quem busca prata, como quem busca tesouro escondido, você não aceita de maneira nenhuma proposta errada. Você entende o que é justo, direito e certo. Qual é a vontade de Deus e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 10. Por que vai acontecer isso? Pois a sabedoria entrará em seu coração. Versículo 10. E o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo 11. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Ter bom senso e discernimento, você vai discernir se essa pessoa deve ser seu amigo ou não. Se esse trabalho é para você ou não. Se esse contrato é para ser assinado ou recusado. Se uma proposta deve ser recebida ou negada. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. 13. Que abandonam as veredas retas, ou seja, que abandonam os caminhos retos, para andar por caminhos de trevas. Versículo 14. Que têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. 15. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam, ou seja, se perdem. Com a sabedoria você vai ficar livre dessas pessoas, dessas amizades e do envolvimento com essas pessoas. Versículo 16. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. 17. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aquele que tem a sabedoria não se deixa prender pelo olhar da mulher imoral. Aqui, no 16 e 17, ele está falando da mulher imoral, daquela que não respeita a lei de Deus. E ele também fala da pervertida. Aqui são dois tipos de mulheres. Ela também o livrará da mulher imoral, daquela que aceita ficar uma noite, não dá importância se vai ficar com um, com dois, com três, entende que isso não tem problema nenhum e vai se entregando. E também fala da pervertida, que é aquela que seduz com as suas palavras e que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. A pervertida, ele está falando a respeito da adúltera, aquela que tem um relacionamento e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, o versículo 16 e 17 falam sobre o livramento de relacionamentos com pessoas erradas, com pessoas que praticam a fornicação. O que é fornicação? É a intimidade antes do casamento. E o que é perversão? É o adultério. Aí o versículo 18, ele fala sobre a mulher imoral e sobre a pervertida. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. 19. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Pessoas que se envolvem
em fornicação, que se envolvem em adultério, que se envolvem em prostituição, em promiscuidade, que é manter muitos relacionamentos com vários parceiros, com várias parceiras, têm dificuldade de construir um relacionamento sólido. Pessoas que caem nessas armadilhas têm uma batalha de santificação para depois poderem entrar em um relacionamento onde podem se entregar completamente ao marido ou à esposa. Tem muitas mulheres que se envolvem com muitas pessoas e depois ficam carregadas de traumas. E depois querem jogar esses traumas em um santo que tem que suportar todas as dores que ela carrega pelos traumas dos vários relacionamentos que teve sem seguir a direção de Deus. Então, tome cuidado com relação a essa questão de você entregar a sua vida, a sua carência emocional, para ficar com várias pessoas. Se você se sente carente emocionalmente, você precisa de Deus. Você precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus. Você precisa se conhecer primeiro, saber quais são as suas fraquezas e se fortalecer, para que depois você esteja bem, com um bom autoconhecimento, sabendo o que te irrita, o que te alegra, quais são as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, para que você possa deixar muito claro, quando entrar num relacionamento, como fazer que esse relacionamento tenha concordância, aliança, propósito. E é necessário que você busque um relacionamento para que você tenha um companheiro, uma companheira de vida. Uma pessoa com quem você vai fazer uma aliança e vai apresentar essa aliança diante de Deus, com fidelidade e amor um pelo outro. Lembrando que o amor, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele é sofredor. Ele tudo suporta e ele tudo crê. Então o amor não é apenas o sexo fácil, como o mundo tem pregado. O amor é uma aliança com comprometimento de apoio de um ao outro. E o texto aqui fala que aqueles que se envolvem com a mulher imoral e com a pervertida, que é aquela que comete o adultério, estão os caminhos levam para a sombra. Versículo 19, os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. O 19 está falando sobre o perigo, porque uma pessoa que cai numa noite com uma pessoa casada pensa assim: eu já fiz isso uma vez. Então, a partir dali, ocorre o rompimento de uma barreira moral e a pessoa passa a considerar isso como algo normal. Você encontra pessoas no mundo que falam: e daí que é casado? E daí que é casada? São pessoas que já não se importam mais. E é isso que o 19 está dizendo. Quem procura o adultério não volta para o caminho certo, não encontra os caminhos da vida. Passa a ter dificuldades de ter fidelidade dentro da sua família. Versículo 20: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Esse é mais um benefício de temer ao Senhor. Vai fazer com que você ande nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, dos que obedecem à lei de Deus. 21. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão.
Quando o 21 fala, os justos habitarão na terra, a terra significa a sua casa, significa a sua própria vida. Os justos, os que colam com a palavra de Deus, vão ter o domínio sobre a sua terra, sobre a sua vida. Vão tomar boas decisões, vão lançar boas sementes, vão ter boas colheitas. Em tudo o que fizerem vão prosperar. Vão formar a sua família, vão ter os seus filhos, vão construir os seus projetos, vão seguir aqui nessa vida por um caminho certo, sem dívida com ninguém. Vão escolher bons amigos, vão encontrar bom trabalho, vão encontrar o caminho certo, porque os justos habitarão na terra. E os íntegros, os que se entregam por inteiro a Deus, nela permanecerão. Então, não basta você ser justo por um tempo e depois tropeçar, aceitando um convite de uma pessoa imoral ou de uma pessoa pervertida. Os justos habitarão na terra e os íntegros, os que se entregam por inteiro, nela permanecerão. Aqui a segunda parte fala que todos os dias existem perigos, existem propostas para que você tropece. O inimigo não gosta de ver pessoas justas recebendo as bênçãos de Deus. Ele lança propostas na sua rota para que você caia. Mas os íntegros, os que continuam por inteiro, sempre, todos os dias com Deus, vão permanecer na terra, vão continuar seguindo no caminho do bem. Agora o 22. Mas os ímpios, que são os que praticam o mal, serão eliminados da terra. Serão eliminados da terra significa vão perder o controle do seu terreno, vão perder o seu casamento, vão perder o seu trabalho, vão perder a sua ética, o seu autorrespeito, a sua moral. Serão eliminados da terra. E dela os infiéis serão arrancados. Aquele que não permanece fiel no caminho, porque a pessoa pode ter começado bem, mas ela pode deixar de lado o caminho por um tempo. O infiel será arrancado. Então, essa é a meditação de Provérbios, capítulo 2. Preste atenção, em todos os dias, inclinar os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, guardar no seu coração, escolher as amizades com quem você anda, buscar a Deus como quem busca prata e tesouros escondidos para querer conhecê-lo cada dia mais e mais, dedicando a sua vida à oração, pedindo para o Espírito Santo ajudar você a entender a palavra da sabedoria e a tomar as decisões corretas. Escolha os amigos certos, amigos que guardam relacionamento com Deus, e corra das pessoas imorais, pervertidas que convidam para o caminho da infidelidade. Guarde o seu casamento. Se você é solteiro e solteira, ore a Deus, procure uma pessoa alinhada com Deus. Não negocie com isso. Muitos jovens se casaram com alguém de fora acreditando que trariam a pessoa para Deus. Em 99% das situações, a pessoa carrega a pessoa para fora da igreja. Então preste atenção, ore ao Senhor e peça para que Deus ajude você a encontrar uma pessoa alinhada com o temor ao Senhor. Essa é a meditação de hoje. Faço um convite para você que ainda não recebeu a Jesus, que está na dúvida. Você já ouviu a palavra com certeza, mas ainda não decidiu por ele. Decida-se por ele agora. Quando você recebe a Deus, você recebe esses benefícios. Deus quer dar vida eterna para você.
Faça essa oração comigo agora para receber a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me recebe como teu filho ou como tua filha, me dá o teu Espírito Santo para que eu possa entender a sabedoria e andar nesse caminho da justiça. E 5. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus merece receber todas as suas orações. Não adore a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem de escultura, porque a Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam, e os que os adoram serão semelhantes a eles. Então a Bíblia é muito clara, dizendo que Deus enviou Jesus para morrer por todos e perdoar os pecados de todos. Você fez essa oração para receber a Jesus, os seus pecados já foram perdoados, você é filha de Deus, e agora você recebeu o Espírito Santo, que vai ajudar você a orar e a entender a palavra de Deus. Então, por isso, você deve procurar uma igreja ou uma comunidade de fé em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. E o seu nome está escrito no livro da vida, quando você partir dessa vida, permanecendo com Ele, você estará com Ele na eternidade. Deus abençoe a sua vida e continue conosco nos próximos dias. Nós vamos ler todo o livro de Provérbios até o final desse mês, nessa versão da NVI, que é a nova versão internacional. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.